E agora diga para ele assim: restauração, restituição e renovo. Amém. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, se quiser, se não vão acompanhar aí também, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 em diante, do 16 até o 39. Eu já vinha há tempo falando ao meu coração essa passagem de experiência própria mesmo, porque primeiro Deus fala com a gente, passa para a gente, para depois. E realmente, quando a gente veio para cá, para a comunidade Atos, eu e meu esposo, porque antes já tinha uma parte da família aqui, e daí eu e ele tinha ficado lá, e quando a gente veio para cá, Deus falou para nós: é um tempo de restauração, de restituição e de renovo nas nossas vidas. E tudo aquilo que o diabo estava tentando paralisar e fez por algum tempo, Deus ia fazer andar. E realmente tem acontecido isso. Deus tem feito em nossas vidas a desparalisação. Ele tem feito nós andar. Em nome de Jesus. Então vamos lá para lá. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é mesmo você, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, disse Elias, mas você e a minha família, você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, e se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e põem sobre a lenha, mas não acendam fogo. E eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham os novilhos e preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho e lhes foi dado, e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, e até sangrar. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se de Elias, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas.
Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo do Senhor, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construíram um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras no chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, Jesus, glórias, Pai. Então, o profeta Elias foi um dos permanentes, né, que continuaram firmes acreditando no Senhor. E aquele restante do povo de Israel se voltaram para outros deuses, para Baal, seguir Baal, e não ao Deus vivo. E Deus falou com Elias para que ele levantasse um novo altar naquele lugar e mostrasse que ele era Deus para aquele povo. E que aquele povo se voltasse para ele, porque só o Senhor é Deus. Amém. Daí eu fiz um estudo, né, sobre altar. Daí nós vamos ver o que é altar. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como está o seu altar? Como está o seu altar? Altar, local de encontro com Deus, onde sacrifícios eram oferecidos como uma expressão de devoção, clamor e entrega. O altar hoje simboliza nossa vida com Deus. E restauração no altar simboliza a retomada da adoração e comunhão com Deus. A reconstrução da vida espiritual e a busca de intimidade quebrada ou negada a Deus por determinado tempo. Que nem aquele povo ali, ele conheceu o Deus verdadeiro, mas eles quiseram desviar por um tempo. Aí Deus disse que era para eles reconstruir o altar, para aquele povo ver que há um Deus em Israel, um Deus verdadeiro, e não aquele, porque aquele não fez nada com o outro Deus, o Deus de Israel fez. E eles estavam aguardando a chuva. Há 3 anos não chovia nesse lugar. E Acabe e Jezabel, a esposa de Acabe, sabiam que Elias era o profeta de Deus. E eles não queriam que Elias tomasse a frente, porque sabiam que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, estava com ele. E eles sabiam, e Elias, através de Deus, profetizou que a chuva viria naquele lugar. Mas o que eu quero falar é do nosso altar. Como está o nosso altar diante de Deus? Como temos colocado a nossa intimidade com Deus? Como temos colocado diante de Deus aquilo que Ele nos
Ele tem nos dado, por graça e misericórdia, o que nós temos feito com isso. Porque o inimigo, ele tenta, de todas as maneiras, destruir o altar de Deus na nossa vida. Para que a gente não cumpra o propósito de Deus. Ele tenta matar, porque a Bíblia mesmo diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E esse é o alvo dele em nossas vidas. Ele quer fazer de tudo para que a gente não alcance o propósito, não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Então vamos ler em 1 Coríntios 4,16. É 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Que a gente não venha desanimar, porque a gente exteriormente, o corpo físico, ele desgasta, ele sofre, ele sente. Muitas vezes a gente quer chutar o balde, quer largar tudo, porque a gente não aguenta a pressão. O nosso físico, nós somos seres humanos, carne, a carne sofre. Mas o nosso interior, pois os nossos, pois interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por mais que a gente venha nos desgastar, mas se nós tiver o nosso coração, a nossa mente no altar do Senhor, intimamente buscando a Ele nos renova e Ele nos enche interiormente. Amém. O 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O que é mais importante? Não é a nossa salvação? Nós não estamos caminhando rumo à salvação para todos estarmos no dia da glória do Senhor? Então esse versículo fala exatamente isso. Os nossos sofrimentos, aqui Jesus compara com leve e momentâneo. Às vezes para nós o fardo é pesado, a gente sente um jugo pesado nos nossos ombros, na nossa vida, mas Jesus mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e leve. Então, se nós tivermos o nosso altar diante do Senhor, com intimidade, busca, todos os dias, estando ali firme com Ele, não há nada que nos pare, não há nada que nos detenha, não há nada que nos faça retroceder. Amém! Amém! Em nome de Jesus. Gênesis 17, 7. E se tem altar, tem aliança. Porque quando um casal casa, ele vem até o altar, e ali é colocada uma aliança como símbolo daquele ato, daquele compromisso. O altar é o local onde o compromisso é formalizado. E as alianças representam esse compromisso. Amém, aleluia. Irmãos, aquilo que você não identifica, você não muda. Mas aquilo que você identifica, você muda. E o que você não muda pode te destruir. Uau! Para o que Deus já preparou para você, não permite que o medo, as circunstâncias, a rotina roubem a transformação que Deus quer gerar na sua vida hoje. Deus quer transformar a nossa vida de dia em dia, de glória em glória, como diz a palavra. Mas se nós não estivermos de acordo, alinhados nela, vai ser como um caminho que você investir por aquele caminho que vai te levar aonde Deus quer, você vai desviar aquele caminho.
vai dar mais tempo para chegar lá, enquanto poderia chegar mais rápido. A prova é o povo que caminhou 40 anos no deserto. Diz alguns livros que eles poderiam ter chegado em 40 dias. 40 dias eles poderiam ter chegado lá. Mas peregrinaram, pereceram 40 anos. E assim mesmo Deus escolheu a dedo quem ia entrar na terra prometida ou não. Porque a gente sabe que a vida com Deus não é fácil. Mas também não é difícil. Deus não disse que nós não teríamos luta, provações, tempestades. Deus não disse isso, Jesus não disse isso. Mas Ele disse que Ele estaria conosco todo o tempo, até a consumação do século. Ele estaria passando para a gente, ia dar força para a gente. Porque quando as nossas forças, o limite das forças nossas se acabam, é ali onde entra a força de Deus. E às vezes Ele permite que situações a gente passe até o último, no esgotamento, que a gente não consegue mais. Por quê? Para Ele mostrar que a nossa vida depende dEle. Nós temos que viver na dependência dEle. Não adianta a gente querer fugir. Não adianta. Quanto mais nós fugir, mais Ele vai pegar aquele cajado lá e puxar assim, ó. E puxa, vem, tu é meu. Não adianta querer fugir. Deus tem um chamado, tem um propósito para cada um de nós. E Ele quer que isso se cumpra, tanto quanto a gente. Só que quem determina, que nem o pastor falou ali no começo, quem vai determinar esse tempo, esse período, quem vai determinar a conquista, a determinação, a concretização das coisas, quem? É a gente mesmo, é nós mesmos. Então nós temos que tomar posições. Vamos ler então Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus frutos e os seus futuros descendentes, para ser seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então aqui é a promessa que Ele estabeleceu a aliança entre nós, nossos filhos e os nossos descendentes, netos, né? Tataranetos. Aqui Ele estabeleceu essa aliança. Então precisamos focar na aliança com Deus. Como eu falei, altar exige uma aliança. Quem tem altar com Deus tem compromisso com Deus, tem aliança com Deus. Aliança é um relacionamento profundo e duradouro com Deus, baseado na fé, obediência e confiança nas suas promessas. Foi falado que, até foi falado já aqui, da Arca da Aliança, que quando Davi trouxe a Arca da Aliança, ele renovou, ali ele fez uma restauração. Ele restaurou a casa de Davi com a Arca da Aliança, a casa caída, no caso, que Salomão, né, fez aquilo tudo, não vou entrar. E aí Davi fez com que desse continuidade naquilo ali mais tarde. E assim eu quero colocar para vocês que a nossa vida é assim também, cheia de altos e baixos, temos caídos, temos levantado, às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos embaixo, mas com Deus não há perda. A gente até pode subir, descer, a gente pode estar lá em cima, estar numa boa, daqui a pouco tem degraus a descer, mas a vida da gente com Deus é assim. Subimos 2 degraus, volta 1, subimos 3, volta 2, ou às vezes volta 5, é uma inconstância, mas com Deus a gente vai chegar lá. A gente vai passando fase em fase, degrau em degrau, e a gente chega lá. E a aliança é muito importante. Nós precisamos focar essa aliança no Senhor, com o Senhor todos os dias, porque a partir daí, da entrega, nós veremos o seu poder, o seu poder se movendo em nós e através de nós. Amém, aleluia. Porque nós estamos ficando firmes em Deus.
o nosso altar restaurado, com as nossas alianças com Deus renovadas e firmes, cada dia nós vamos ver o mover de Deus nas nossas vidas e a cada dia nós vamos ser usados por Ele, em nós e através de nós. Vamos ver o Espírito Santo usar na nossa vida para que seja cumprido aquilo que Deus quer. Amém. Reconhecendo nossa dependência total, como já falei aqui, confiando em sua direção e cuidado. Pois assim suprimos a falta, o vazio que muitas vezes nós nos deixamos ter. Ele nos preenche, reconstrói e renova, supre aquela falta. Às vezes, muitas vezes, a gente cai, às vezes na tristeza, no medo, no desespero, cai em algum pecado, faz o que não deve. Por quê? Porque deixamos o inimigo entrar, porque há um vazio ser preenchido. E esse vazio ser preenchido é só o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só o Espírito Santo que preenche para que a gente possa ter uma vida plena, para que o seu amor, a sua palavra, o seu propósito, o seu querer seja estabelecido nas nossas vidas. Por isso nós temos que estar em constante vigilância. Nós temos que vigiar todos os dias na nossa vida. Como o pastor falou, foi falado lá na terça-feira também. Nós falamos lá na célula que as primícias, que a gente tem que dar os primeiros passos do dia para Deus. Até a Leila falou lá também, eu antes acordava, já pegava o celular, daqui a pouco já estava olhando um monte de coisa. Não, para aí, está errado. Tem algo errado aí. Temos que mudar isso aí. Tem que primeiro me dedicar para Deus, para Jesus, os primeiros minutos, momentos, horas do dia ali, quando você puder, estar na presença de Deus. Porque se tu entregar os primeiros momentos, os demais horas do dia, vai ser mais sucedido, vai ser melhor, você vai caminhar melhor, vai evitar tantas coisas. Ou às vezes acontece alguma coisa durante o dia, devido àquela oração que você fez de manhã, mudou todo o percurso. Poderia ter acontecido uma desgraça, uma tragédia, alguma coisa, ou então Deus livra você naquele momento certo, porque você consagrou o seu dia lá no começo, consagrou, entregou o dia nas mãos do Senhor. E Ele muda todo o percurso. E assim Ele quer que a gente entregue a nossa vida diária, todos os dias, para que a gente tenha uma vida bem sucedida. Amém. Amém. Glória a Deus. Provérbios 3, 5, 10. Provérbios 3, 5, 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse é um complemento, do que eu falei agora, de nós entregar tudo, honrar o Senhor com os nossos recursos, com as nossas primícias do dia, para que nossos frutos e a gente colha aquilo que plantamos no começar do dia. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa, é palavra. A palavra é o quê? É viva e eficaz. Ela é viva e verdadeira. A gente tem que crer pela fé que tudo que está aqui é o que a gente vive. Ela tem do começo até o fim. Ela tem ensinamento para cada um dia de que a gente passa. Cada dia de sofrimento ou de tribulação, cada dia de alegria está aqui também. Cada dia de vitória está aqui também. Ela tem do início ao fim. Tudo que a gente precisar para relacionamentos, tudo está na palavra. A Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Porque se nós buscarmos a palavra, tivermos a palavra, nosso altar diante de Deus, a gente não vai ser enganado, a gente não vai desfalecer tão fácil, desanimar tão fácil, retroceder tão fácil, porque daí o inimigo ele bate em retirada. Ele olha para você e diz, não, ele ali, ele lê a palavra, ele está forte na palavra. Ali não é tão fácil da gente botar a mão, não. Eu vi um videozinho essa semana.
semana que falava que uma pastora, ela pregou isso, que a gente tem que dar oração. E ela pregou que ela sonhou o que aconteceu. Ela sonhou que ela estava ajoelhada, orando, e ela viu no sonho o inimigo rodeando a terra, e ela via assim, ele procurando pessoas para que ele pudesse tragar e largar suas setas, seus dardos, para que algo de ruim acontecesse. E quando chegou naquele povo que estava ajoelhado, Satanás disse: não, ali a gente não pode, ali a gente não ganha terreno com esse tipo de pessoa. Pode procurar outros que estiverem por aí. Então, isso foi um sonho, uma revelação que ela teve. Mas isso é verdade. É verdade mesmo que um crente, um cristão, aquele que ele ora, ele tira alguns momentos, alguns minutos, um tempo de joelhos a Deus, é uma maneira de rendição ao Senhor. E se nós estamos se rendendo, nós estamos nos colocando totalmente nas mãos dele, à disposição dele, e é aí que ele nos fortalece. É quando estou fraco, quando estou rendido, é que o Senhor nos fortalece. E ela falava sobre isso. E aí, para a gente ver o poder da oração, o poder do joelho no chão, não que a gente não possa orar deitado, não possa, mas ela não é, a gente até pode orar deitado, mas eu sou começa a vir, né? E aí eu às vezes eu deito e começo a escutar uma pregação, ou até um estudo deitado, quando vejo, estou dormindo, já eu chego lá no fim da pregação, no fim do estudo. Aí eu volto a escutar de novo, às vezes cochilo de novo. Ah, não, parou. Daí eu sento e vou escutar, mas é assim, principalmente se a gente for fazer à noite. De manhã não, porque a gente levanta, né? Mas à noite é cruel se você não orar, buscar o Senhor nos seus momentos ali, acordado mesmo, senão ele chega. Então, e a poder nas nossas palavras, né? Quero contar uma outra história para vocês. Do poder que há nas nossas palavras. A Bíblia diz que nem a fala dos nossos profetiza que naquilo que tu não está enxergando, naquilo que tu não está vendo, naquilo que tu espera que aconteça, mas profetiza que já está. Ó, pastor, hoje está cheia essas cadeiras, ó. Nós temos profetizado, nós temos orado, estão cheias as cadeiras, todas, e vai ser pouco, vai ter que comprar mais. Logo, tá? Vai ter que comprar mais logo. E a gente tem que crer assim pela fé. Então, certa vez havia um homem que tinha uma necessidade financeira e que estava declarando a palavra de Deus sobre sua vida, citando as Escrituras e crendo que Deus já havia providenciado um caminho para ele. Ele estava somente esperando que a reviravolta em sua vida se tornasse realidade. Enquanto fazia isso, ele era atacado de forma intermitente por pensamentos de dúvida. Depois de ter passado por um período especialmente difícil, e quando estava começando a desanimar, Deus abriu os olhos dele para o mundo espiritual. Eis que ele viu um demônio, um espírito maligno, lhe dizendo mentiras, falando que ele não ia conseguir ajudar e que precisava, que ele não ia conseguir a ajuda que precisava e que declarar a palavra de Deus não iria funcionar. Mas ele também viu que todas as vezes que ele profetizava a palavra, saía a luz da sua boca como uma espada e o demônio se encolhia, caía de costas e ia embora, batia e retirava. Amém. Então Deus abriu os olhos desse homem. E no mundo espiritual é bem assim, que nem a mulher que sonhou, e Deus mostrou através do sonho, esse homem ele teve essa visão, porque ele estava ali firme, daí a pouco já começou a botar mentiras e ele começou a dar ouvido, a odiar aquelas mentiras, até que Deus lhe abriu os olhos e ele viu e que ele tinha que continuar firme para Deus abençoar aquilo que ele precisava. Amém. Amém, amado? Amém.
Muitas das vezes a gente, devido más hábitos, maus hábitos, algumas circunstâncias, a gente acaba violando a aliança do Senhor. Mas nessa noite, nós vamos renovar. Se alguém aqui, que o inimigo tem tentado, tem travado, seja no ministério, seja em qualquer área da sua vida, área familiar, conjugal, uma cura, nós vamos orar hoje, nós vamos restaurar o nosso altar e a aliança com Deus nessa noite. Amém? Amém. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado destruir na sua vida, hoje é o dia de reconstrução. Amém. Hoje é o dia de reconstruirmos o altar na nossa vida, em qual área for ela. Ele tenta destruir, mas não consegue, porque aquele que é de Deus, o inimigo não pode tocar. Ele tenta derrubar, ele tenta fazer cair, ele tenta distrair, ele tenta, mas ele não pode, porque quem é de Deus, Deus chama, e não importa o tempo, aquele que é escolhido de Deus, ele é tratado diferente. Às vezes a gente pensa, meu Deus, fulano, ciclano está lá, está sempre numa boa, por que eu faço tantas coisas assim? Mas a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. O escolhido de Deus, ele é provado, ele é testado no fogo. Amém. E é por isso que a gente tem que ser testado para ser aprovado. Amém. Para que a gente alcance aquilo que ele quer. E não vamos demorar muito, porque é isso o principal da mensagem desse dia. Elias mostrou reconstruir o altar. Ele reconstruiu o altar. O versículo 30, então ele disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, se nessa manhã alguma área da sua vida está em ruínas, se o inimigo tentou destruir alguma área, algum sonho, algum projeto, alguma coisa que você pensou, está lá guardado no fundo da gaveta, isso não é para mim, não. Hoje você vai entregar novamente aqui nos pés do altar, fazer uma nova aliança com Deus, para que Deus possa te restituir, te dar um renovo e você vai continuar em frente, porque o caminho é esse, é seguir e seguir. E não voltar. Voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Porque de alguma forma, mais tarde, lá na frente, é que nem a Bíblia diz, né? Se não for por amor, muitas vezes pode ser provador. Nós mesmos, algumas vezes não, uma única vez a gente desviou do caminho. A gente logo casou e uma amiga minha nos levou para a igreja evangélica. A gente não conhecia nada, casamos com a católica e tal, e aí ela fez um convite, né? Vamos lá na igreja, Bia, ela me chamava de Bia. Vamos lá, tu e o Marcelo e tal. Eu disse, vamos. Fomos lá, gostamos muito, aceitamos Jesus e tal. Aí seguimos, acho que uns 8 meses, meu esposo deu a louca. Tem aqueles por aí, né? Deu a louca do Marcelo. Ele não queria mais saber de nada da igreja. E eu ali, para mim, estava maravilhada, aprendendo, queria crescer, né? E ele chegou para mim e disse assim, para te escolher, ou eu ou a igreja. Não era nem Deus, era a igreja. Só que ele não entendia o que tinha por trás da igreja, que era algo maior. Ele não estava entendendo ainda naquele momento. Aí eu lembro que eu enchi os olhos de lágrimas e disse assim para ele, tá, amor, então não vou mais. Só que para Deus eu disse assim, eu não vou na igreja, mas eu não vou te largar. Eu vou continuar te buscando e sempre que eu puder, eu vou. Aí eu continuava orando, ele dormindo, eu ia lá, ajoelhava do lado da cama, botava a mão dele, profetizava, Deus, restaura esse homem, ele te conheceu, se batizamos e depois que o inimigo é sujo. Quando nós ganhamos a vitória do batismo em nossas vidas, foi aonde deu essa viravolta, ele não
está ali, né, seguindo a obra que Deus tinha, o plano que Deus tinha na nossa vida. E muitos profetizavam na nossa vida, né, que Deus tinha planos de paz, amor, de restauração, de várias coisas, mas aquilo tudo estava esquecido. E por um bom tempo, uns quase 2 anos, eu fiquei buscando Deus assim. Até que eu encontrei um casal, uma certa vez foi onde veio o acidente. Aí o que Deus permitiu que acontecesse? O acidente de moto, ele quebrou a perna, do fêmur, bem no meio. Ele tem 15 parafusos dentro da perna e uma platina. 16 parafusos e uma platina. Ele quebrou bem no meio. Nesse período que ele não queria mais seguir a igreja, que ele não queria fazer mais nada. E aí nisso, um casal, irmão, foi lá visitar no hospital. E me convidou, ó, Cristina, vamos seguir lá, vamos lá, eu vou, te busco lá, te levo, te levo. Eu disse, não, vamos sim, vamos. Aí eu olhei para ele, posso, amor? Aí ele disse, sim, pode, tá. E aí ele trabalhava, é isso que o inimigo prepara, o inimigo prepara tudo. Ele preparou um serviço que era à noite, ele era vigilante à noite, então ele não podia ir nos cultos, porque onde a gente ia era à noite. Aí eu ia com esse casal, sozinha, e voltava, e pedindo para Deus. Aí lá tinha a mulher que pegou, acelerar para encurtar. Tinha a campanha das causas impossíveis, 7 quintas-feiras, né, das causas impossíveis. Eu vou fazer essa campanha, não vou falhar nem na quinta-feira. Escuta o final da história. Passou a segunda, eu ali, a terceira, a quarta, e a quinta eu estava com esse homem aqui. Ah, Deus, já acho que ele não tem jeito, misericórdia. Aí é igual aquele desenho do Tom Jerry lá, o anjinho e o diabinho. E aí o anjinho dizia assim, não, ele tem jeito sim. E aí o diabinho assim, não tem jeito. Daí disse, não, Deus, eu vou continuar. E aí foi a sexta, foi a sétima. Na última quinta-feira, ele veio, quando eu estava quase saindo para ir para a igreja, ele chegou. Daí eu disse, mas o que houve? Eles me trocaram de turno, me botaram por dia. E eu orando ali na festa, para algo acontecesse, para que ele voltasse os caminhos do Senhor, para que ele voltasse comigo para a igreja. Aí ele disse assim, olha, tu não vai mais na igreja. Eu disse, pronto, agora vai me proibir de novo. Não, tu não vai mais sozinha. A partir de hoje eu vou ir contigo. A partir daquele dia, ele foi lá, o pastor falou um monte de coisa lá na frente, que ele se identificou, e ele olhava para mim e dizia assim, tu está contando a nossa vida com o pastor? Eu disse, não, eu nem falo com o pastor, eu entro e sento nos últimos bancos e vou logo embora, antes de o pastor já dar a bênção e estou saindo. Mas como ele sabe de tudo isso? É Deus, amor, é Deus que sabe, é Deus que está falando contigo. Aí na hora da oração, Deus chamou ele, o pastor disse, o fulano está sentado assim, Deus tem propósito na tua vida, tu largou de lá, mas hoje Deus está te chamando. E aí, ele foi. E, graças a Deus, dali para cá, nunca mais ele largou os caminhos. Amém. Glória a Deus, porque quando a gente permanece firme, Deus é fiel com a gente. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel com quem tem fidelidade com Ele. Aí Deus é fiel. Mas, por isso que a gente tem que ter o nosso altar e a aliança com Deus e renovando todos os dias. Tinha um pastor que a gente congregou lá em Porto Alegre e ele dizia assim, hoje a unção que vocês estão recebendo é essa. E vocês vão cuidar dessa unção, vocês vão cuidar dela, vão regar, vão tratar com amor e carinho, porque essa unção é que vai fazer o amanhã vocês darem frutos. Amém. E eu não entendia na época. Eu até chegava, eu para casa e eu perguntava para ele, como assim cuidar da unção e tal? E depois Deus foi tratando com a nossa vida. Sim, a cada ensino que a gente recebe,
É uma aliança com Deus que a gente faz. É uma decisão que tu aceita ou não aquele ensino. Cada ensino que o pastor prega aqui, que é dado para a gente, que a gente recebe, a gente tem que cuidar daquilo. A gente tem que ruminar, que nem uma vaca ela rumina quando ela está comendo. A gente tem que ruminar aquela palavra a semana inteira. Meses, talvez, o tempo, a vida toda. Tem palavras que a vida toda a gente tem aqui, ó. Lá, desde o começo a gente tem aqui. Então, isso é cuidar da unção. A unção, a palavra que é dada, a bênção que é dada, a riqueza que é dada, que a gente recebe. Essa é a maior riqueza. Amanhã ou depois, o mundo vai ser diferente, vai ser outras coisas diferentes e não vai ser fácil. Quem tem essa riqueza, que vai ter essa riqueza, tem que ter guardado no coração e na mente. Porque talvez não vai existir papel, nem nada, nem muito menos o celular para a gente estar lendo, está fazendo o que a gente faz hoje. Então, essa é a maior riqueza que nós temos na nossa vida, é a palavra do Senhor. E nós temos que cuidar dela como a gente cuida do filho, como a gente cuida do filho desde que nasceu, que é aquela joia preciosa. É uma joia preciosa. É a palavra de Deus na nossa vida. É a unção que Deus nos dá. É o ensino que Deus nos dá. É aquilo que Deus passa para a gente para sermos melhores, sermos diferentes, para ajudar outras pessoas. Amém? Amém.